Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem. Antes de nós começarmos, eu queria trazer uma atualização aí sobre a situação do Flávio. Nosso irmão Flávio Neves está internado, a gente falou aqui na semana passada. Durante essa semana ele teve que ser submetido a um procedimento, ficou uns dias na UTI, teve que colocar um dreno no pulmão, enfim, deu um susto em todo mundo, né? A gente tinha a previsão de que ele tivesse alta na última terça-feira, mas não aconteceu assim. Graças a Deus ele está evoluindo, já foi para o quarto de novo ontem à noite. E a nova notícia que a gente tem é que ele está aguardando somente o ciclo do antibiótico para ter alta na próxima terça-feira. Então, que sigamos em oração por ele e gratos a Deus, porque já temos ouvido boas notícias sobre o Flávio. Se Deus quiser, muito em breve ele estará plenamente recuperado aqui e conosco. Enquanto isso, eu preciso escolher outra pessoa para usar de ilustração na pregação. Obrigado, viu, André? Você sentou logo aqui na minha frente. Irmãos, muito quente essa semana, né? A gente nem percebe isso, mas vai para as redes sociais, vê todo mundo falando sobre isso. Essa semana eu precisei ir no centro da cidade com a Camila, e aí andando ali na Veríssimo de Melo, eu vi pombo de chinelo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, de tão quente que... Então eu agradeço muito o fato de vocês estarem aqui hoje à noite. Talvez não seja o lugar mais chamativo, embora seja uma excelente oportunidade para agradecer a Deus pelo inventor do ar-condicionado, mas eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar mais fresco, até em outras igrejas com nome mais chamativo, tipo Bola de Neve, sei lá, mas graças a Deus que vocês estão aqui hoje e a gente se alegra muito. Irmãos, nós estamos desde o mês de agosto refletindo e expondo a primeira carta de João. Essa série se chama Amor pela Verdade e a nossa ideia é falar verso por verso dessas cartas, na verdade, as 3 cartas de João. A gente está chegando hoje ao fim da primeira carta de João e é onde nós somos mais desafiados de forma mais enfática a colocarmos em prática tudo o que ouvimos até então. É óbvio que à medida que a gente vai conversando sobre o conteúdo dessa carta, a gente vai percebendo coisas que levam a uma vida prática, a uma vida que glorifique a Deus, mas no final da carta nós somos ainda mais desafiados a entendermos tudo que foi falado até então, a fazermos uma espécie de resumo, de apanhado sobre tudo o que vem sendo falado ao longo dessa carta e colocar isso em prática. João, ele termina de forma brilhante, não que o começo não seja importante, ele já começa trazendo afirmações teológicas sobre a pessoa e a obra de Jesus, mas ele conclui no trecho que a gente vai ler hoje, que é a primeira carta de João, capítulo 5, versos 13 até o 21. Eu convido você a abrir. Eclesiastes capítulo 7, o autor vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o seu começo, ou seja, não adianta começar bem e terminar mal. E eu tinha um exemplo que eu tinha pensado sobre isso, mas eu não quero falar do Botafogo hoje, porque futebol não é de Deus. Então, falando do que importa. Aliás, essa semana eu falei, estou cansado do Botafogo tomar virada, vou assistir um jogo do Brasil. Eu acho que o problema sou eu, de fato. Bom, abra sua Bíblia comigo. A partir de hoje a gente não fala de futebol nessa igreja. 1 de João, capítulo 5, a gente vai ler dos versos 13 até o 21. A gente falou sobre o 13 na semana passada, a gente concluiu o trecho da semana passada no 13, mas a gente vai começar hoje mais uma vez, a partir do verso 13, quando diz o seguinte: Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui cantando louvores a Ti como povo do Senhor reunido em resposta à compreensão daquilo que o Senhor fez por nós. Nesse momento a gente pede por misericórdia e graça que o Senhor fale conosco, nos ajudando a compreender as verdades da Tua palavra e nos capacitando também por meio do Teu Espírito Santo a aplicarmos essas verdades na nossa vida para que a gente glorifique o Teu nome com o nosso proceder. Nós oramos pedindo isso e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Eu comecei a leitura a partir do verso 13, embora nós já tenhamos falado sobre o verso 13 na semana passada, porque o verso 13, em certo sentido, é a base para tudo o que nós falaremos hoje. É uma espécie de começo do fim, onde João resume tudo sobre o que ele falou até esse momento e ele passa a preparar os seus leitores, que são ao mesmo tempo os seus ouvintes. Essa carta foi escrita para um conjunto de igrejas na região da Ásia Menor e normalmente ao receberem essa carta a igreja ela se reunia e essas cartas eram lidas para toda a igreja. Por isso em alguns momentos a gente fala sobre leitores, em alguns momentos a gente fala sobre ouvintes, mas João ele começa a preparar o cenário para terminar essa primeira carta e ele vai dizer: eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Esse é um tema presente por toda a carta, a nossa filiação a Deus, somos adotados como filhos de Deus por causa da fé que nós temos em Jesus e a necessidade de nós sabermos que temos a vida eterna. João está escrevendo para um conjunto de igrejas atacadas por falsos ensinos, especialmente relacionadas ao gnosticismo, que apresentava a salvação como sendo o resultado de uma produção intelectual, de um conhecimento específico que você ia adquirindo, e ele está escrevendo o tempo todo dizendo que a salvação não é resultado de produção intelectual, mas a salvação é um presente da graça de Deus e nós desfrutamos desse presente única e exclusivamente por meio da fé. Então é muito presente esse tema por toda essa primeira carta especialmente. Então a gente pode concluir que o versículo 13 é uma espécie de preparação para a conclusão da carta. João ele está no início do fim e eu não sei se você percebe nesse trecho, mas por muitas vezes ele utiliza a palavra sabemos. Outro ponto que é importante, algumas coisas nós precisamos saber. Que a gente saiba que tem a vida eterna, que a gente saiba que está em Deus, que a gente saiba que crê em Jesus Cristo e tantas outras coisas que ele faz questão de enfatizar. Outra coisa que é fundamental a gente compreender. Semana passada nós falamos sobre o triplo testemunho que o texto fala do Espírito, da água e do sangue. E eu falei para vocês que era um dos textos mais difíceis da primeira carta de João. E não era o mais difícil, porque o mais difícil é hoje. Eu não sei se você percebeu, mas a gente leu aqui sobre pecado que leva à morte, pecado que não leva à morte. Você deve orar por um, você não deve orar por outro. A gente vai falar com um pouco mais de calma sobre cada um desses temas. Mas a despeito de algumas possibilidades de interpretação para esse verso em específico, sobre pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte, nós podemos olhar para esse trecho lido e pensar aqui que há algumas certezas que nós podemos ter, algumas certezas que nós devemos ter enquanto cristãos quando nós olhamos para essa porção das Escrituras. A primeira coisa que a gente pode concluir ao olhar para esse trecho é que Deus nos ouve. Leia comigo entre os versos 14 e 15, num primeiro momento. Vamos lá. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A primeira certeza que nós podemos ter na nossa relação com Deus é que Ele nos ouve. João está falando que nós temos a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. João está falando que nós temos a possibilidade de pedir algumas coisas a Deus. Ele está falando sobre o modo como nós nos relacionamos com Deus. Ele está falando sobre a forma como nós nos comunicamos com Deus. E a forma como nós nos comunicamos com Deus é por meio da oração. O que a gente aprende sobre oração quando a gente olha para versos como esses? A primeira coisa é que nós nos aproximamos de Deus com confiança. João começa o verso 14 dizendo: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Eu disse para vocês que essa carta foi escrita para um conjunto de igrejas na Ásia Menor. A principal cidade dessa região era a cidade de Éfeso. Éfeso tinha uma igreja que era, em certo sentido, misturada entre judeus convertidos ao evangelho e pessoas de tantas outras nacionalidades, visto que era uma cidade importante na rota de comércio da região, era uma cidade que atraía gente de distintos lugares, mas havia muita gente nessa igreja com um pano de fundo religioso que remetia à lei judaica do Antigo Testamento. Em Éfeso nós percebemos a liderança de Priscila e Áquila e muito provavelmente também de um homem chamado Apolo, que provavelmente é também um judeu convertido. Então nós estamos falando de uma igreja composta por todos os tipos de gente, inclusive pessoas que haviam se convertido da antiga religião judaica. E quando nós paramos para pensar um pouco sobre esse pano de fundo, quando a gente lê num trecho João dizendo que nós nos aproximamos de Deus com confiança, se você é um cristão do primeiro século, com um pano de fundo religioso dos judeus especialmente, você vai perceber, e aqui hoje nós temos essa possibilidade também de olhar para trás, para o Antigo Testamento, e perceber como se dava essa aproximação do homem em relação a Deus. No Antigo Testamento você vai ver, especialmente nos 5 primeiros livros, especialmente em Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo também um pouco, mas apenas um homem, uma vez por ano, ele poderia entrar em um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, e esse lugar era a representação máxima da presença de Deus. Lembre-se que João está escrevendo que nós nos aproximamos de Deus com confiança para pessoas que conheciam o que acontecia nesse contexto do Antigo Testamento. Esse homem era um cargo que nós chamamos de sumo sacerdote e ele representava todo o povo. Tinha uma série de qualificações que ele precisava cumprir, inclusive físicas. Ele teria que nascer de uma determinada tribo, que era a tribo de Levi. Ele tinha algumas atribuições físicas. Era a vaga de emprego, acho que mais difícil de toda a história, era para que alguém se tornasse sumo sacerdote. E esse homem tinha a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, quando uma vez por ano ele entrava nesse lugar chamado Santo dos Santos, para representar que o pecado do povo estava sendo expiado, que Deus estava perdoando os pecados do povo, e essa cerimônia simbolizava esse perdão por mais um ano. Para que você tenha ideia, ele entrava totalmente paramentado, amarrado por uma corda, e no seu cinto ficava preso um sino. Se o sino parasse de fazer barulho, sinal de que o homem parou de se movimentar, sinal de que ele estava em pecado, e por conta disso ele tinha sido fulminado, porque não se podia se aproximar da presença de Deus se ele estivesse nessa condição pecaminosa. A corda era para puxar o corpo para fora, porque ninguém poderia entrar ali, nem mesmo para tirar o corpo de alguém, senão também seria fulminado. É para esse tipo de gente, com esse pensamento em mente, quando a gente fala sobre se aproximar de Deus, que João escreve dizendo que nós temos confiança para nos aproximarmos de Deus. Agora, o que mudou? O que aconteceu na história que fez com que essa relação de proximidade com Deus fosse tão impactada a ponto de João não estar escrevendo essa carta para um líder religioso dessas igrejas, mas escrevendo para todo e qualquer cristão? Para toda e qualquer pessoa que crê no nome do Filho de Deus e que sabe que tem a vida eterna, qualquer uma dessas pessoas pode se aproximar de Deus. O que aconteceu no meio do caminho? E aí nós somos remetidos mais uma vez ao Evangelho. Nós só podemos nos aproximar de Deus com confiança por causa do que Jesus Cristo fez por nós. O autor de Hebreus deixa isso muito claro para nós na sua carta, no capítulo 10. Quando ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que aconteceu ao longo da história, que nos permite agora nos aproximarmos de Deus com confiança, é tão somente o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É tão somente o fato dele ter morrido em nosso lugar, assumido a nossa condenação, uma condenação justa pelos nossos pecados desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que perverteu inclusive a criação perfeita de Deus. Jesus, ele vem e vive essa vida perfeita, ele assume a nossa condenação,
morrendo no nosso lugar, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele nos garante que voltará, e por meio de tudo isso que Ele faz, por meio da sua pessoa e obra, Ele nos abre um novo e vivo caminho para Deus, e nesse caminho nós podemos entrar com confiança. Não é com medo, com receio, com temor. Nós nos aproximamos de Deus com confiança pelo que Jesus fez por nós. É possível essa proximidade de Deus. É possível essa aproximação de Deus com confiança, tão somente se nós cremos no nome de Jesus. Por isso, quando nós oramos, por isso, quando nós falamos com o Deus Todo-Poderoso, normalmente nós encerramos as nossas orações dizendo em nome de Jesus. Não é um conjuntinho de palavras mágicas, não é uma simpatia, não é um negócio que se convencionou a fazer durante o tempo, não. É porque nós nos aproximamos de Deus baseados na justiça de Cristo, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E João continua dizendo, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. E ele vai dizer uma frase muito bonita, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Seria muito simples se a gente pudesse tirar aqui esse de acordo com a vontade de Deus e dizermos assim, bom, se nós pedirmos alguma coisa a Deus, Ele nos ouvirá. Mas é fundamental que a gente entenda que Deus somente dirá sim para as nossas orações, quando nós oramos de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse texto, nós não temos uma garantia que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Mas esse texto me desafia a um caminho de maturidade, que eu vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo, de modo que quanto mais eu me pareço com Cristo, certamente as minhas orações mais vão refletir a vontade de Deus, porque se eu sou parecido com Jesus, eu vou pedir aquilo que deve ser pedido, porque eu estou crescendo, me tornando um cristão maduro e evoluindo no conhecimento do Senhor e na caminhada cristã. Esse texto não nos dá uma garantia de que qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você pedir, o cara lá de cima vai te... Isso é música da Xuxa, tá? Não tá nesse versículo. Qualquer coisa que eu pedir, o cara lá de cima vai me dar. É música da Xuxa ruim, que se você rodar ao contrário, ainda toca sabor de mel. O texto não está falando isso. O texto está dizendo para nós que se nós pedirmos alguma coisa de acordo, ou qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, certamente Ele nos ouvirá. Não é uma garantia de que o que eu pedi, Senhor, eu estou apaixonado por uma pessoa, o problema é que ele é casado, então leva o marido, a esposa, eu estou pedindo e eu sei que o Senhor vai me ouvir. Eu estou te dando um exemplo extremo, mas essas coisas não são tão raras assim de acontecerem, tá? Infelizmente, mas a gente tem que entender que os nossos pedidos, as nossas orações, se feitas de acordo com o padrão da vontade de Deus, certamente nós seremos atendidos. E aí nós chegamos aos versos 16 e 17, que dizem o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Como bom batista, eu queria saber se alguém propõe nós pularmos esses dois versos e irmos para o 18. Apoio favorável. Não, vamos lá. O que esses versos nos dizem? Em primeiro lugar, no verso 18, é uma parte mais simples desse conjunto de versículos, onde João deixa claro a postura esperada de um cristão diante do pecado do outro. A gente vai falar mais à frente sobre o que é pecado que leva à morte, o que é pecado que não leva à morte, mas esse verso 16 começa com João dizendo o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Por ora, desconsidere esse pedaço que não leva à morte. Não é porque não deve ser considerado, mas porque a gente vai falar mais à frente. E a gente tem o seguinte texto: se alguém vir seu irmão cometer pecado, ore e Deus dará vida ao que pecou. É muito simples o que João está dizendo aqui, e é a postura esperada de um cristão diante do pecado do outro. Ao perceber que o seu irmão está em pecado, ore e creia que Deus o dará vida. É fundamental olhar para uma frase como essa, porque nós vivemos em uma era de extremo egoísmo, na sociedade como um todo, e isso tem sido visível também, mesmo nas nossas relações dentro da igreja. As pessoas, quando se deparam com o pecado do outro, e sim,
Nós somos encorajados por todo o Novo Testamento a percebermos e julgarmos, inclusive, o pecado do outro. Não um julgamento sumário, um julgamento precipitado, mas um julgamento de acordo com as Escrituras. Tem muita gente que diz que um cristão não é autorizado a perceber que o outro está em pecado e a alertá-lo. Isso não faz o menor sentido bíblico. Esse egoísmo tem invadido tanto as nossas relações que normalmente as pessoas, quando percebem o pecado do outro, adotam normalmente dois extremos que são igualmente perigosos. O primeiro deles é um caminho de exposição. Eu preciso demonstrar o pecado do outro, eu preciso expor, eu preciso que todo mundo saiba. Normalmente nós fazemos isso porque nós gostamos de nos comparar. Então a gente tem uma justificativa para dizer, eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador quanto esse aqui que eu estou expondo o pecado dele. Esse é um extremo extremamente prejudicial. Olhando para esse texto, a gente percebe isso também. E um outro extremo que as pessoas adotam é um caminho de indiferença, o que é também um caminho extremamente prejudicial. Às vezes nós estamos fazendo o mal, nos tornando indiferentes, achando que estamos fazendo o bem e usamos justificativas para isso, dizendo, bom, cada um com seu cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades. Eu sei que ele está em pecado, porque essa conduta não está de acordo com a palavra de Deus, mas eu quero que cada um viva do seu jeito, porque eu não quero me meter na vida de ninguém, e eu não quero que ninguém se meta também na minha vida. Quando você se torna membro de uma igreja cristã, você está dando autoridade e autorização para que as pessoas se metam na sua vida. E você está assumindo um compromisso de se meter na vida das pessoas, obviamente, no sentido do que o texto está dizendo para nós, que é, ao percebermos que alguém está em um caminho de pecado, você não deve pender para um caminho de exposição, você não deve pender para um caminho de indiferença, mas nós devemos caminhar para um caminho de restauração. Como membros que somos do mesmo corpo, nós somos chamados a sermos agentes de Deus nesse caminho que leva à restauração daqueles que pecam. É um caminho de disciplina. E eu sei que essa palavra é muito mal vista nos nossos círculos, porque durante muito tempo, disciplina foi sinônimo de exposição. O que é alguém que está em disciplina? É alguém que pecou, que esse pecado se tornou visível, e a gente leva isso para uma reunião da igreja para expor o pecado das pessoas, e a gente usou tão mal esse caminho de restauração bíblico, que a gente ficou meio traumatizado com o valor dessa palavra disciplina, o que é algo presente também por todo o Novo Testamento. Aliás, o próprio Jesus propõe um caminho de disciplina diante do erro do irmão, que é um caminho que visa também a restauração do pecador. Em Mateus, no capítulo 18, ele nos dá instruções muito claras sobre como nós devemos fazer isso. Se você vê que o teu irmão está em pecado, você vai até ele, expõe o pecado do teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, o caminho encerrado, disciplina realizada, a restauração já iniciou ali e vai se completar para a glória de Deus. Se ele não te ouvir, o que você faz? Rede social, né? Não sou igual a certas pessoas que são, graças a Deus. Enfim, não é isso que Jesus propõe. Se ele não te ouvir, você vai com 2 ou 3 testemunhas, que são outros cristãos também, e você expõe ali o pecado. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, aí sim você leva essa questão para a igreja. E se ele se recusar ainda a ouvir a igreja, o que você faz? Trate-o como alguém que não crê. Agora a gente está autorizado a jogar na fogueira, expor em praça pública. É isso? Não. O que a gente faz com alguém que não crê no Evangelho? A gente prega o Evangelho para ele, porque desde o começo até o fim do processo, o caminho da disciplina proposto pelas Escrituras é um caminho que visa a restauração o tempo inteiro. Agora, como isso começa? Como eu me preparo para ir até o meu irmão e expor o pecado dele, expor o erro dele? Eu oro para que Deus traga vida, para que Ele me ouça, para que Ele seja poupado de todo esse sofrimento que há no caminho de restauração. É o que João está dizendo no verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, ore e Deus dará vida ao que pecou. A oração é o início de todo esse processo e isso é apontado por João nesse texto. Só que João fala aqui que há pecados para a morte e ele completa no verso 16 dizendo sobre os pecados para a morte. Eu não estou dizendo que se deva orar por estes. Agora complicou um pouco, né? Mas que pecados são esses? E é fundamental que a gente entenda que a gente não está diante de um texto simples, um texto fácil.
A gente tem alguma divergência de pensamentos, vocês vão perceber isso, mas no final das contas, qualquer que seja a posição adotada, ela vai fazer sentido, vocês vão perceber isso também. Mas há uma divergência entre teólogos, comentaristas e ao longo da história da igreja também sobre quais são esses pecados apontados aqui. E existem 3 principais interpretações. A primeira interpretação é a de que esse pecado é um tipo de pecado específico, embora João não diga nesse texto qual é esse pecado. Então, alguns interpretam que esse pecado para a morte é um determinado pecado. Assassinato, fofoca, torcer para o Flamengo, qualquer um outro que possa vir na sua cabeça, mas alguns interpretam que ele está se referindo a um tipo de pecado específico, baseado nisso. A Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, criou uma classificação de pecados. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas na doutrina, na teologia católica, há uma definição e uma divergência entre pecados que são pecados capitais e pecados que são pecados veniais. São 7 pecados capitais, se não me engano, e eles defendem essa divisão, baseado inclusive nessa possível interpretação. Para nós isso não faz muito sentido, porque o texto não deixa claro quais são esses pecados, que pecado é esse, e muito menos nós encontramos em outro lugar das Escrituras essa definição sobre quais são os pecados capitais e quais não são os pecados capitais. Essa é a primeira possibilidade de interpretação. A segunda possibilidade de interpretação é que quando João fala sobre pecado que leva à morte, ele está se referindo à apostasia, as pessoas que se desviam do caminho. A gente que caminhou durante algum tempo no meio da igreja cristã, mas por algum motivo deixou de caminhar entre os cristãos, e esse pecado é o pecado específico que leva à morte. Para mim, também não faz muito sentido, porque João disse por algumas vezes, ao longo dessa carta inclusive, que havia algumas pessoas que estiveram no nosso meio, mas saíram, e na verdade, embora tivessem caminhado conosco, eles nunca foram dos nossos. Pelo entendimento que eu tenho a partir do que João propõe por toda essa carta, essas pessoas que caminharam na igreja cristã, que viveram entre os cristãos, mas se afastaram, e esse afastamento foi total, foi definitivo, na verdade, essas pessoas nunca foram convertidas de fato, porque aqueles que são convertidos pelo evangelho da graça de Deus, são preservados pela própria graça de Deus até o fim das suas vidas. É Jesus mesmo quem nos dá essa garantia, quando ele diz: as minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e absolutamente nada poderá arrebatá-las das minhas mãos, porque o Pai que as deu para mim é maior do que todas as coisas. Então essa segunda interpretação, de acordo com os próprios escritos de João nessa carta, para mim também não faz muito sentido, e o que faz sentido é a terceira interpretação, que eu vou falar semana que vem, eu aguardo vocês. Não, a terceira interpretação é a de que ele está se referindo à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma rejeição de forma consciente e deliberada da oferta da graça de Deus. Eu tendo a compreender que essa última é a mais coerente, até mesmo pelos demais textos das Escrituras que deixam claro para nós que esse pecado é o único pecado que não tem perdão. João está falando em última instância sobre esse pecado, que é uma rejeição consciente e deliberada da oferta da graça de Deus, que é o pecado da incredulidade, que é o pecado sem perdão. Agora é importante dizer que esse texto é um texto difícil, e por ser um texto difícil, nós precisamos lidar com ele com muita humildade. Tem gente muito boa que vai interpretar esse texto de uma forma diferente, e a gente não precisa se prender a isso, porque esse não é o ponto central e a finalidade específica desse texto. Outra coisa que é importante salientar é que João não proíbe expressamente de nós orarmos por essas pessoas. Ele está dizendo o seguinte, vamos lá, no verso 16. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Talvez a sua oração não seja eficiente, mas eu não estou dizendo que se deva orar ou que não se deva orar. Ele não está proibindo, dizendo não orem por essas pessoas. E aqui para mim é um ponto fundamental da gente entender, porque não há essa proibição expressa. Então se a gente tem alguma dificuldade
para compreender que tipo de pecado é esse que leva à morte, que tipo de pecado é esse que não leva à morte. Quem são as pessoas que cometeram um tipo de pecado, quem são as pessoas que cometeram outro tipo de pecado. E há uma regra de interpretação nas Escrituras, que quando a gente se depara com um texto muito complicado, a gente vai se apoiar em outros textos das Escrituras. Então, para mim, não havendo essa clareza a partir do texto de quais são esses pecados e quem são essas pessoas, na dúvida, eu penso que como nós não sabemos, a gente deve orar por todas as pessoas. E aí eu me lembro de uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do joio e do trigo, que são duas plantas que crescem juntas, o trigo é aproveitado, o joio não é aproveitado, mas enquanto estão crescendo, são bem semelhantes, bem parecidos. E Jesus está ensinando os discípulos que não é tarefa dos discípulos tentar selecionar durante o período de crescimento dessa vegetação o que é trigo e o que é joio. Mas ele deixa muito claro para os seus discípulos que vai chegar um dia em que o Senhor da colheita virá e o Senhor da colheita sim será capaz de fazer essa separação e essa divisão. Eu entendo que esse mesmo princípio se aplica a nós. Eu não sei quem é joio, quem é trigo. Eu não sei quem pecou para a morte, quem não pecou para a morte. Eu não sei nem que pecado é esse para a morte e qual é esse pecado que não é para a morte de forma 100% definida. Então, na dúvida, o que a gente faz quando a gente se depara com o pecado do outro? A gente ora por ele, a gente vai até o irmão, a gente expõe o erro. Se ele ouvir, glória a Deus, já diria o Daciolo. Se ele não ouvir, a gente vai com mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, glória a Deus. De novo, se ele não ouvir, a gente leva a situação para a igreja e a gente vai seguindo esse caminho proposto por Jesus, que é um caminho bíblico de disciplina que visa a restauração do pecador. Deus nos ouve pelo que Jesus fez por nós. Segundo lugar, e agora já fica mais tranquilo que a gente passou desses versículos mais complicados, nos versos 18 e 19 a gente tem a certeza de que Deus nos protege. Leia comigo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, quem é nascido de Deus é guardado por Ele. João começa esse trecho deixando muito claro para nós que se cremos em Cristo, se sabemos que temos a vida eterna, Deus ele nos ouve e Deus ele nos protege do poder do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Ainda pecamos. É parte da nossa natureza corrompida. João mesmo vai falar sobre isso. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Mas há uma diferença entre cometermos pecados e vivermos no pecado. João está deixando muito claro que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o pecado não exerce domínio sobre nós. Nós somos verdadeiramente livres. É o próprio Jesus quem vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres tão somente pelo que o Filho fez por nós, assumindo a nossa condenação e morrendo no nosso lugar. Em segundo lugar, João vai dizer o seguinte, ainda no verso 18: aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Eu não sei se você percebeu o jogo de palavras aí, mas ele fala que todo o que é nascido de Deus não está no pecado, porque quem nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Nós somos nascidos de Deus. Jesus é aquele que nasceu de Deus, ou seja, Ele é quem nos protege, e pelo fato de sermos protegidos por Jesus, irmãos, nem mesmo o diabo pode exercer qualquer poder sobre nós, porque somos protegidos por Ele. É Ele quem nos mantém firmes, por isso essa certeza nos traz tanta segurança, e por isso nós podemos viver uma espiritualidade sólida. A gente não precisa viver aquele evangelho paranoico o tempo todo. Eu preciso fechar as portas, as janelas, as comportas. Tem que ver a legalidade, que o diabo entra pela tatuagem, pela Coca-Cola, que o diabo mora na garrafa de Dolly, que o diabo pode exercer isso. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que viver uma paranoia o tempo todo. E tem gente que tem uma espiritualidade mais centrada no diabo do que no próprio Deus. O diabo tem mais lugar no culto, fala no microfone, aparece na televisão, do que o próprio Deus e a própria palavra de Deus. O que João está dizendo é o seguinte: se você crê em Jesus, você é nascido de Deus.
certo? Se você é nascido de Deus, você é protegido pelo próprio Jesus. E se você é protegido pelo próprio Jesus, o maligno não tem qualquer poder sobre a sua vida, porque ele já está derrotado. Não há necessidade desse pensamento dualista de Deus e o diabo medindo forças para ver quem vai ser mais forte e vencer o grande troféu que é a sua alma, a sua salvação. Isso não existe, irmãos. O diabo ele já está derrotado, ele não tem poder, não precisa compartilhar a imagem da queda de braço para você ser salvo de Jesus e do diabo, não. A única coisa que você precisa é aceitar a oferta da graça de Deus por meio da fé. Se cremos em Jesus, somos protegidos por Ele. Se somos protegidos por Ele, nem o diabo pode exercer qualquer domínio sobre nós, e isso nos traz segurança e firmeza, porque não se baseia na nossa postura, na nossa fé tão inconstante, mas se baseia naquele que é constante, que passarão céus e terras, as suas palavras permanecerão, naquele que é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente, naquele de quem a palavra de Deus vai nos dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, passando por Ele, o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se sabemos que Deus nos ouve pelo que Jesus fez por nós, sabemos que somos protegidos pelo que Jesus também fez por nós. E no verso 19 ele vai nos dizer que além de sermos protegidos do pecado, do diabo, nós somos protegidos também do mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mesmo esse mundo, esse sistema com valores tão corrompidos e opostos aos valores propostos por Jesus, esse mundo que está sob o domínio do nosso inimigo, mesmo esse mundo não tem poder algum sobre nós, porque somos de Deus. E aí nos lembramos de Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, encerrando a sua carta, dizendo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Se estamos mortos para o mundo, se o mundo está morto para nós, se o mundo não tem poder de exercer domínio sobre nós, isso também só é possível por causa da cruz, por causa do que Jesus fez. Essa proteção só é possível também a partir da mensagem do Evangelho. De crermos no que Cristo fez por nós e basearmos a vida a partir dessa realidade. Somos protegidos por Deus porque cremos em Jesus, irmãos. Nós não somos protegidos pelo que nós fazemos. Sinal da cruz, simpatia, galho de arruda, sabonete do descarrego, Bíblia aberta no Salmo 91 no meio da sala. Não, absolutamente nada disso é capaz de nos proteger. Nós somos protegidos pelo próprio Deus, simplesmente porque cremos em Jesus. E agora nós chegamos à terceira certeza apresentada nesse texto, nos versos 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Em primeiro lugar, Deus nos ouve. Em segundo lugar, Deus nos protege. Em terceiro lugar, Deus nos ilumina. Se nós temos todo esse entendimento a partir da leitura, a partir da compreensão, a partir da aplicação do conteúdo dessa carta e de toda a palavra de Deus, isso só é possível para nós também, irmãos, pelo que Jesus fez. A iniciativa é totalmente dele. João vai dizer que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Se nós conhecemos Jesus, que é aquele que é o verdadeiro, isso só é possível porque ele mesmo veio e nos deu esse entendimento. Se somos capazes de reconhecer quem Jesus é, se nos mantemos nele tendo a certeza de que Deus nos ouve e nos protege, isso também só é possível por causa do Evangelho. Essa igreja está sendo atacada por falsos mestres, esse conjunto de igrejas para quem João escreve, pregando, por exemplo, que a salvação seria obtida através desse conhecimento oculto que eles deveriam se esforçar para obter. E João contrapõe esses falsos ensinos com a simples mensagem do Evangelho de que Jesus é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Logo, em termos práticos, a fé não é resultado de produção intelectual, mas é um dom de Deus. A fé que nos leva à salvação, que nos leva a um relacionamento com Deus onde Ele nos ouve, que nos leva à certeza de sermos protegidos por Deus. Essa fé que nos leva ao entendimento de quem Jesus é. Tudo isso é graça recebida, não é um esforço recompensado. E esse é o ponto central da nossa vida e da nossa caminhada com Cristo.
Não somos salvos pelo que fazemos ou produzimos. Somos salvos apesar de quem somos, porque cremos naquele que fez todas as coisas por nós, que nós éramos incapazes de fazer, o próprio Jesus Cristo. Aquele que se manifestou, que veio, que nos deu entendimento, para que conheçamos quem Ele é, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E chegamos ao último verso da carta, onde parece haver uma conclusão meio aleatória. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas num primeiro momento talvez isso pareça para mim, porque todas as outras cartas, mesmo as de João, as cartas de Paulo, a carta aos Hebreus, por exemplo, também, que a gente não sabe a autoria, mas essas cartas normalmente elas terminam com saudações. Saúdo vocês que têm contribuído para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Ela termina, por vezes, com agradecimentos. Eu queria agradecer. Romanos, por exemplo, ele vai dar uma lista muito grande de gente que ele agradece. Até se eu tivesse filhas gêmeas, eu usaria 2 nomes que estão lá, Trifena e Trifosa. Não sei se você já leu, mas em Romanos capítulo 16, Paulo agradece essas 2 pessoas valorosas no Senhor. As cartas normalmente terminam com esse tom, assim, elogios, agradecimentos. A de João termina assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. A primeira impressão que dá é que talvez João estava escrevendo, saiu, falou, vou voltar depois para terminar, e não teve tempo, aconteceu alguma coisa. Outra impressão que dá é que essa carta esse versículo é meio desconectado da realidade, mas isso também não faz sentido. Esse versículo é uma conclusão óbvia do que ele está apresentando até aqui. O fato de sermos guardados por Jesus, irmãos, e eu disse que a gente não precisa viver uma espiritualidade paranoica com medo o tempo todo do diabo, mas isso não anula a nossa responsabilidade de vigiarmos. É Jesus mesmo quem vai dizer para os discípulos: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Por todo o Novo Testamento nós somos desafiados a uma vida de vigilância. Pedro, por exemplo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer que nós precisamos ser vigilantes, sóbrios o tempo todo, porque o diabo anda ao nosso derredor. Então o fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de vigiarmos. A palavra guardar usada aqui poderia ser empregada nessa mesma finalidade. Então não é algo aleatório, é uma conclusão óbvia a partir do contexto. Se Jesus é o verdadeiro Deus, se Jesus é a verdadeira vida eterna, tudo aquilo que diz ser verdadeiro Deus e verdadeira vida eterna é falso. E se são deuses falsos, nós podemos chamar de ídolos. João está dizendo para esses irmãos: se a tua relação com Jesus se dá a partir da fé que você tem em quem Ele é de fato, prestem atenção e tomem cuidado com tudo aquilo que se diz verdadeiro sem ser verdadeiro. Essa carta foi escrita para os crentes que viviam na Ásia Menor. A principal cidade dessa região, a cidade de Éfeso, que era uma cidade profundamente marcada pela idolatria. Ali ficava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era o centro do culto pagão. Havia ali também um contexto muito forte de feitiçaria. A astrologia florescia naquela região, uma onda muito forte de misticismo. Além disso, havia o culto a César como sendo obrigatório, porque essa foi uma exigência do imperador Domiciano, que ele morre no ano de 96 depois de Cristo, e essa carta é escrita entre os anos 85 e 90, ou seja, uma realidade muito presente. Não era simples, irmãos, ser um cristão em Éfeso. João está dizendo para esses irmãos, de forma amorosa, um apelo à fidelidade carregado de amor, chamando-os mais uma vez de filhinhos, demonstrando essa preocupação genuína com eles para que vivessem uma vida centrada em Jesus e no Evangelho e se guardassem dos ídolos, sejam eles quais forem. Seja a adoração ao imperador, seja o misticismo, a feitiçaria, a idolatria ou qualquer outra coisa. João está concluindo esse trecho dizendo: guardem-se dos ídolos. Tudo o que vocês ouviram, tudo o que vocês leram ao longo dessa carta, tudo isso será posto à prova em determinado momento, quando vocês forem seduzidos por falsas promessas dos ídolos. E essa é a mesma realidade que nós enfrentamos hoje, irmãos. Não há na nossa cidade, talvez haja, aliás, templos de deuses pagãos. Não há talvez um forte apelo como existia em Éfeso, ou pelo menos da forma como existia naquela época.
Mas os falsos deuses, que são os ídolos, eles seguem entre nós, nos tentando ainda hoje, nos oferecendo suas promessas vazias. E quando nós falamos de ídolos, nós falamos de qualquer coisa que tente tomar o lugar de Deus do centro dos nossos corações, mesmo coisas boas. Inclusive falsos conceitos que possamos ter a respeito do próprio Deus podem se tornar ídolos para nós. E o desafio de João, ao concluir essa carta, é dizer para os seus leitores o que é perfeitamente aplicável para nós. Que estejamos atentos a isso também. Nós temos um Deus que nos ouve pelo que Jesus fez. Nós temos um Deus que nos protege por meio de Jesus. Nós temos um Deus que nos ilumina, nos mostrando o verdadeiro Jesus. Mas nenhuma dessas certezas nos isenta da responsabilidade de sermos sóbrios, de sermos vigilantes, de nos guardarmos dos ídolos, porque eles seguem entre nós. Que a gente conclua essa carta com esse mesmo pensamento. Que essas certezas norteiem a nossa vida, mas que essas certezas nos norteiem a uma vida diferente, a uma vida de vigilância, a uma vida de santidade para a glória do próprio Deus. Amém? Quero chamar a banda à frente. E enquanto isso, a gente se prepara para cantar mais uma canção. Eu queria que a gente pensasse nisso, que sejamos de fato gratos por tudo o que Deus nos dá através do Evangelho. O fato de Deus nos ouvir, o fato de Deus nos proteger, o fato de Deus nos iluminar, mas que sigamos vigilantes para o honrarmos também sobre todas as coisas. Que nós respondamos a essa compreensão vivendo uma vida para a glória de Deus. Que a gente o exalte com o nosso louvor, com a nossa adoração, expressando esse amor que temos por Ele, que na verdade é uma resposta ao fato de Ele ter nos amado primeiro. Que vivamos assim para a glória do próprio Deus e que Ele nos abençoe em nome de Jesus.